Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dia 2/10/2023, vamos iniciar nossa primeira aula no módulo, Elaboração do Orçamento Empresarial. Hoje nós vamos começar a falar do orçamento empresarial. Ele é muito importante, esse orçamento empresarial. Boa noite, José. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo Desculpa bem, aí o você? atraso. Tudo bem, você? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre elaborar o orçamento empresarial. Na regra geral, a gente vê muito falando sobre o orçamento empresarial. A forma mais conhecida de ouvir falar sobre esse orçamento é as nossas reportagens, né? Hora ou outra a gente vê uma reportagem na televisão dizendo que o governo está fazendo planejamento, do orçamento. Boa noite, Dara. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia? Joia você, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Pri. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Clima de rodeio ainda ou já deu uma esfriada? Que nada. Clima de trabalho. a Pri esse final de semana tava curtindo um rodeio, né, Pri? Mas durou pouco. A alegria de pobre, o senhor sabe, Durou né? pouco, né? Já voltei pra realidade. Acabei de chegar do trabalho. Falei, vou tomar um banho rápido, né? Pra assistir a aula. Tá certo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigada. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, sobre o orçamento empresarial. Como eu disse a vocês, o meio mais comum que vocês devem ter ouvido falar sobre orçamento empresarial é quando o governo nele apresenta um orçamento, para o próximo semestre, um orçamento para o próximo ano. E aí esse orçamento ele vai para a Câmara dos Deputados, esses deputados vão votar esse orçamento vai para o Senado vota esse orçamento e depois o presidente faz ali a sanção, de tudo que vai ser feito ali no próximo ano. Aí o governo ele é obrigado, ele não faz isso porque ele quer, porque ele é obrigado. Ele precisa fazer o orçamento de quanto ele vai gastar no próximo ano. Então ele precisa destinar um valor específico, para a área da saúde, educação, transporte, cultura, e aí ele vai destinando as verbas. Vanessa, pode falar. Professor, eu queria pedir licença, porque Sim. meu telefone está descarregando e eu não estou em casa. Certo. Aí, se eu sair, foi porque descarregou, tá? Tudo bem. Mas depois eu vou estar assistindo tua aula. Tudo bem. Fica tranquila. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, o que acontece? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre o orçamento empresarial, O orçamento aí. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Everton, seja bem-vindo. Liliane, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vocês já ouviram alguma reportagem falando sobre... Lembra lá do arcabouço fiscal que foi aprovado no início, na transição de um governo para o outro? Quem aqui lembra do arcabouço fiscal? Vocês lembram, pessoal? Não lembram? Eu não lembro não. Então, quando houve a transição de um governo para o outro, foi aprovado o arcabouço fiscal. Lá atrás, o pessoal dizia assim, o pessoal que foi eleito, eles diziam assim, não tem dinheiro para trabalhar, precisamos aprovar uma lei e tal. Mas assim, a gente sabe que eles estavam mentindo, porque no ano de 2022
sobrou quase 200 milhões no caixa da Presidência da República. Ou seja, o governo arrecadou, mas não gastou. Então sobrou quase 200 milhões, né, nos cofres públicos. Só que eles queriam gastar, né, muito dinheiro, queria fazer alguns ajustes aí. O governo estava chegando e ele queria chegar chegando mesmo e fazendo aí, né, algumas mudanças e alguns investimentos. Ele queria aumentar alguns ministérios, né, como vocês sabem aí, aumentou muitos ministérios, se não me engano hoje tem 25 ministérios a mais do que tinha antes no governo anterior. Então precisava-se de muito dinheiro, né? E o orçamento que já estava feito era insuficiente no ponto de vista do governo que foi eleito. Então já existia um orçamento, só que o orçamento para ele não servia. Por quê? Porque reduzia despesas. Né? No orçamento que já estava pronto, não dava para gastar do jeito que eles queriam gastar. Então eles criaram o que? O arcabouço fiscal, que era o momento de transição. Então eles precisavam de um aval do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e dos senadores, para eles poderem gastarem, né, porque eles precisam ter esse aval. Porque se o presidente da República não tiver o aval para poder gastar, acontece o quê? Lembra lá da Dilma, que a Dilma foi impeachmentada lá no ano de 2014, 2015, exatamente por conta de gastar dinheiro, né, de desviar dinheiro de um setor para o outro, a gente falava isso de pedaladas fiscais, de desviar dinheiro sem autorização do Congresso, ou seja, fez um planejamento, mas não cumpriu o planejamento. Aí fez as pedaladas, que era tirar dinheiro de um lado e colocar em outro. Tipo, tirar dinheiro da saúde, investir em infraestrutura. Tirar dinheiro da educação, investir na cultura. E por aí, né, e assim sucessivamente. Então não pode. Quando há um planejamento, o governo tem que seguir aquele planejamento. Então dentro do arcabouço fiscal que nós tivemos aí na transição, houve assim muitas brechas para gastar. Tanto é que hoje eu estava vendo uma reportagem aqui na Rede Globo falando que o governo gastou 79 milhões a mais do que arrecadou. Então a gente fala que isso o governo está no vermelho, tipo assim, ele está abaixo do que ele poderia gastar, quase 80 milhões de reais. Então isso de janeiro a agosto. Então a gente fechou as contas agora em agosto, né? E o governo já gastou quase 80 milhões a mais do que podia gastar. Então ele não podia gastar esse dinheiro, mas o arcabouço fiscal deu essa liberdade para ele fazer, para ele gastar esse dinheiro. Aí o que acontece? Nós temos que zerar essa conta até no ano que vem. Então, quando chegar no ano que vem, o governo não pode estar gastando mais do que arrecada, assim como ele fez esse ano, nesse período de transição. Segundo eles, né, porque precisava fazer alguns ajustes, né, precisava fazer ali algumas adaptações no governo, então por isso eles estavam gastando mais. Então, mas eles disseram assim, não, a gente vai começar a arrecadar mais, né, tanto é que, não sei se vocês já ouviram falar das taxações que está por vir. Tem as taxações aí em cima da Shopee, as taxações em cima de outras empresas. Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre essas taxações que está lá no Congresso Nacional para ser aprovado. Então, já existe uma lei orçamentária, né, que já está tramitando no Congresso Nacional, já entrou em votação, já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e já foi para o Senado. Então já existe, a gente fala da reforma tributária. Dentro da reforma tributária já tem o orçamento, né, para os próximos 6 meses aí. E aí o que acontece? Dentro desse orçamento, eles estão dizendo que eles vão arrecadar mais dinheiro com impostos para poder zerar, né, esse déficit que existe. Ou seja, essa conta tem que fechar. Então ele tem que arrecadar mais ou diminuir as despesas. Entende? Porque não pode. Se o governo arrecada 10 reais, ele só pode gastar 10 reais. Certo? Aí ele fica na linha ali e a conta não aumenta. A conta do Brasil não aumenta. Porque nós temos uma dívida pública.
E essa dívida pública está na casa dos trilhões, exatamente por conta desse descontrole, né, de gastar mais do que ganha. Então, nós temos hoje, digamos que existe uma linha que é a margem, né, e aí nós temos um gráfico, né, só fiz uma linha para vocês entenderem aqui. Então, nós temos que subir, nós temos que estar, né, sobrando dinheiro aqui. Ah, se está arrecadando 1 milhão, então o governo vai poder gastar só 500 mil, 600 mil para que sobre um pouquinho. Sempre que sobra um pouquinho aqui, abate na dívida pública. Então vamos abater um pouco da dívida pública. Então tem que sobrar dinheiro no caixa. Quando fechar o ano, tem que sobrar dinheiro no caixa para nós abatermos um pouco da nossa dívida pública. Aí o Brasil melhora. Aí a condição dos brasileiros vai melhorando, né? Mas se chegar no final do ano, o governo arrecadou, né, 10 milhões, e aí ele gastou 50 milhões, nós vamos ficar com uma dívida de 40 milhões. Isso vai fazer com que o Brasil vai ficando ainda mais endividado. O que vai acontecer? Vai aumentar a taxa Selic, vai aumentar a inflação, né, e automaticamente nós vamos ter que pagar mais caro nos produtos, porque aí vai aumentando, né? Tudo vai aumentando gradativamente. Então, pessoal, quando a gente fala de parte orçamentária, ela é muito importante. Então, desde de uma parte orçamentária, né, do governo federal, governo estadual, prefeitura, empresa e até mesmo dentro do nosso lar, até mesmo dentro da nossa casa. Precisa ter um orçamento. A gente precisa programar. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Senão não vai dar certo. Ou vocês acham que dá certo? Você ganha R$ 2.000 por mês e você está gastando R$ 2.500 por mês. Você acha que isso vai dar certo? O que vocês me dizem? É um negócio meio complicado, né? Mas o brasileiro, ele acha que se ele tem 4 mil de limite, ele ganha 2, ele tem 6. A gente pensa isso. Olha que gracinha. Você viu que bonitinho? Eu também fico me matematicando. Então, deixa eu contar um negócio. Sábado eu tava conversando com o Antônio. Meu primeiro mês que eu trabalhei 3 semanas, porém, como eu entrei no meio do mês, não batia o meu salário, né? Uhum. Eu recebi 2 semanas. Eu não recebi nem R$ 1.000, vamos dizer assim. E eu tava tão empolgada que era meu primeiro salário, tal. Tirando o da alimentação, que eu ganho bem de alimentação, eu gastei R$ 2.000. Tipo assim, eu ganhei nem 1.000, eu gastei 2. E o mais incrível, Davi, eu fiz uma matemática tão louca que eu não fiquei devendo. Eu não paguei, não sei como, eu paguei, mas eu não fiquei devendo. E o engraçado é que, tipo assim, eu tenho anotado, eu gastei com isso, meu salário é esse. Tipo assim, entrou um pouco de dinheiro picado. Entrou uns 600 de um lado, 100 do outro, mas tipo assim, era que ia entrar. Deu pra cobrir tudo, mas eu racho de rir, porque a conta não bate, sabe? A lógica. Eu sei que até café da manhã que minha avó me deu R$ 10, uma tia me deu 15 do lanche que eu tinha mudado pra cá, sabe? Eu sei que se não fosse por esses, o negócio tinha ficado muito pior. Mas é assim mesmo, né? A Prisciano trouxe um pensamento aqui interessante para a gente analisar. E existe ainda, né, aquele limite do seu cartão que existe lá no banco, né? Você tem um limite lá no banco, né? Por exemplo, você ganha R$ 2.000, aí de repente você tem R$ 1.000 de limite lá no banco, aí você já faz uma conta, puxa, eu ganhei 2.000, tem 1.000 de limite, eu tenho R$ 3.000, então posso torrar os R$ 3.000. Eu tenho 3.000, gente? Não. Nananina, não. Se eu torrar os R$ 3.000 esse mês, no mês que vem, o que vai acontecer? Quando cair os meus R$ 2.000 lá de salário, o banco vai comer mais ou menos uns R$ 1.200, que é os 1.000 que eu gastei do banco mais os 200 de juros, e aí eu vou sobrar, né, com R$ 800. Olha que lindo. No mês eu tenho 3.000 e no outro mês eu tenho 600. 800, né? Parece uma roda gigante, desse jeito não dá não. Aí uma hora eu tô Não lá. vira, não flui. Então, pessoal, por isso que é interessante quando a gente fala do orçamento, tá? Por isso que é importante a gente falar. Porque a gente
tem que tentar organizar nossa vida financeira, equilibrar ela, para dar certo de fechar a conta no final do mês. Porque se não fechar a conta, gente, isso vira uma bola de neve tão grande. E eu venho falando com vocês, pessoal, tome muito cuidado na hora de comprometer a renda de vocês. Nunca comprometa 100% da sua renda, né? Tenta ir ali até na casa dos... Se você ganha 2.000, é interessante você não comprometer mais do que 1.500, 1.600 reais. Para sobrar um limitezinho ali de 400 reais para aquele imprevisto que você não está esperando. Porque se você compromete 100%, eu não estou falando aqui, gente, daquele pai de família, né, que está ganhando 2.000 reais, que tem 5 filhos para dar de comida. Não é esse pai de família que eu estou falando, não. Porque esse aí, ele vai ter que espernear para os 2.000 reais dar para alimentar todo mundo. Eu estou falando de coisas básicas mesmo. Mas tem muita gente que tem condição de equilibrar, né? Tem muitas pessoas que a despesa não é tão grande assim que ele não possa, né, dar uma equilibrada. A gente sabe que existem muitas despesas desnecessárias. E aí, voltando lá, aquele tema tão importante, né? Que a gente fala, se você não tem salário para pagar essa despesa, então você vai reduzir as suas despesas. Se nós não temos dinheiro nos cofres públicos, se nós não estamos arrecadando, o que o governo tem que fazer? Ou ele vai ter que aumentar impostos, ou ele vai ter que cortar um pouco das suas despesas. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? A gente sabe que já vai vir alguns impostos, mas aí a gente espera que o governo também corte um pouco de despesa, porque para dar um equilíbrio. E aí gera um equilíbrio, e aí a gente consegue manter ali as contas, pelo menos no 0 a 0. No mínimo. No mínimo tem que manter no 0 a 0. Porque se ficar sempre endividado, nós vamos entrando no endividamento e isso é muito ruim para o Brasil. O José, ele escreveu aqui: professor, nesse caso, a contabilidade pública, o orçamento anual que compõe o plano plurianual, a receita é estimada e a despesa é orçada, e os ajustes entre estes valores são os critérios suplementares de redução? Então, José, é o seguinte, eu até acabei de citar, né? Nós temos uma quantidade X de arrecadação. Então, o governo, no caso do governo, né, ele tem uma quantidade X de arrecadação. Então, ele já sabe quanto ele vai arrecadar. Com base em quê? Com base no ano anterior. Sempre a gente vai usar referência, né, o ano anterior ou os meses anteriores. Então, sempre o nosso ponto de partida, ou o nosso ponto de referência vai ser o mês anterior, ou o ano anterior, ou o semestre anterior. Então, se nós arrecadamos no semestre anterior 1 milhão, então a gente vai fazer uma projeção de arrecadação de 1 milhão para o próximo semestre. E aí a gente vai fazer uma projeção de despesa também. Bom seria se fosse abaixo da casa do 1 milhão, para poder o quê? A gente sobrar um pouquinho de dinheiro para a gente jogar lá na conta pública, né? Para reduzir o valor da conta. Porque a conta pública do Brasil hoje está na casa dos trilhões, a gente precisa reduzir isso. Mas como que faz para reduzir? Né? Gastando menos, economizando. Ou então, arrecadando mais, colocando mais impostos, né, para a população pagar. Nós estamos arrecadando 1 milhão, arrecadamos 1 milhão no semestre passado de impostos. O que a gente pode fazer para arrecadar 2 milhões de impostos no próximo trimestre, no próximo semestre? Então vamos taxar os mais ricos, vamos taxar a Shein, vamos taxar o Mercado Livre, vamos taxar a Shopee, vamos taxar... Vão conseguindo taxar tudo pela frente. E aí, às vezes, a gente nem percebe, né? A gente começa a pagar a taxação. Às vezes, você paga ali a mercadoria que você compra R$2, R$3 de taxa. Para você, talvez, não influencia muito ali no aqui e agora.
né? Mas para o governo isso aí faz uma diferença monstra. Imagina 100 milhões de pessoas comprando e pagando R$ 3 a mais num produto. Imagina 50 milhões de pessoas comprando e pagando R$ 3 a mais num produto. Então, para o governo, dá uma diferença muito grande. Então, ele vai arrecadar muito dinheiro a longo prazo. Para nós, né, não é bom, porque a gente começa a pagar mais. Né? Então, se você compra 10 mercadorias, você já pagou 30 conto de imposto a mais, que não existia anteriormente. Então, mas não tem outro caminho. Ou eu vou gastar menos, ou eu vou arrecadar mais. Porque tem que zerar as contas, senão fica difícil. Eu consegui explicar para você, José, é mais ou menos isso que você ficou na dúvida aí? Então, a Liliane escreveu aqui, né? Como faz quando não sabe o valor que ganha por mês? Então, aí você vai ter que se programar ainda de uma forma ainda melhor, né? Aí que você vai ter que espernear mesmo de verdade, né? Porque quando a gente tem uma base, porque no comércio a gente tem uma base, a gente usa os meses anteriores. Agora, quando não tem como eu ter uma base dos meses anteriores, quando isso oscila muito para cima e para baixo, aí fica complicado, né? Aí você vai ter que se programar e evitar, né, despesas ao máximo que você puder. Porque nesse caso seria interessante você trabalhar com à vista, né? Evitar o fiado. Porque senão você vai estar sempre sufocada. Porque imagina, você não sabe quanto você vai ganhar. E aí você faz uma conta de R$ 1.000 e aí você só ganha 500. Você vai ficar devendo para o próximo mês. Então, assim, aí fica muito, oscila muito. Então, o certo nesse caso é você tentar comprar tudo à vista e sair, né, do fiado. Não fazer nenhum tipo de programação futura com esse dinheiro que oscila muito para cima e para baixo. Então, não seria ideal fazer nenhum tipo de planejamento confiando nesse valor que você não tem, certo? Mas nas empresas, né, no caso do governo, no caso das empresas, ainda que seja uma empresa simples, pequena, mas tem como a gente fazer essas projeções. Então a gente faz uma análise ali de quanto a gente vendeu no mês anterior, quanto a gente pagou de despesa, e a gente consegue planejar o futuro. Ah, tá sobrando. Durante 6 meses, né, eu consegui ter aqui no caixa da minha empresa sobrou R$ 100.000. Então, em 6 meses, sobrou R$ 100.000. Então, eu já posso fazer uma projeção de mais 100 mil para os próximos 6 meses. Então, se eu faço uma projeção de mais 100 mil no meu caixa para os próximos 6 meses, eu vou ter quanto? 200 mil. O que eu posso fazer com 200 mil? Eu posso ampliar a minha empresa para que ela possa ganhar mais. Eu posso crescer, eu posso investir em estoque, eu posso investir no próprio prédio, eu posso investir em propaganda, eu posso investir em várias coisas que venham a fazer com que minha empresa fique mais vista e que eu possa vender mais. Investir em novos colaboradores, investir em estoque. Então eu consigo fazer uma projeção futura com base naqueles meses que eu trabalhei, naqueles meses que eu vendi. E as projeções que o governo faz é mais ou menos com base, né, nos anos anteriores. Sempre é assim. Aí ele tem que administrar para que nos próximos anos, né, ou ele economiza, né, gasta menos, ou arrecade mais. No caso do governo, precisa arrecadar imposto. No caso da empresa, ela precisa vender, né? Então, a empresa ela não tem saída. Ou ela vende os seus produtos para arrecadar mais, ou ela, né, vai ali passar por dificuldades financeiras. Ela pode reduzir também as despesas. Eu não sei se vocês trabalhou em alguma empresa, em alguma época da vida de vocês, que a empresa começou a mandar os funcionários embora.
Não, a gente está mandando alguns funcionários embora porque a gente precisa enxugar o nosso quadro de funcionários, a gente está passando por dificuldade financeira e a gente não tem condição de manter todos os colaboradores. Então a gente vai ter que dispensar uma terça parte. Vocês já ouviram falar nisso? Ou já passaram por isso? Eu já ouvi falar, só nunca tive a sorte desse corte. Eu já passei por isso. Uma vez eu trabalhava numa empresa para a Pfizer, né? A gente vacinava os suínos da Perdigão, eu trabalhava lá como vacinador. E aí o que acontece? A gente era contratado por uma RH chamada Luandre, ficava no estado de São Paulo. A gente tinha um salário muito bom, um plano de saúde muito bom, um plano de saúde executivo. Então a gente chegava em qualquer lugar, a gente não pagava absolutamente nada pelo plano de saúde. A gente tinha um vale-refeição muito bom também. Só que aí chegou uma época lá no meado de 2013, mais ou menos, a 2012, a Pfizer estava passando por um processo muito forte de decadência, estava quase abrindo falência. E aí eles falaram, não, a gente vai ter que cortar despesas, a gente vai ter que eliminar gastos, a gente não está conseguindo pagar os colaboradores, a gente vai ter que tirar do RH Luandre, a gente vai ter que colocar num outro RH lá em Chapecó, Santa Catarina, o cara está começando agora, a Pfizer vai investir no cara, e aí vai reduzir um pouco o salário de vocês, vai tirar o vale alimentação, vai tirar o, o plano de saúde, e aí eu falei, nossa, meu Deus, que coisa, hein? Aí eu falei, não, não aceito, não quero essa proposta de vocês não. Então assim, eles mandaram todo mundo embora, né, do RH Luandre, e ia contratar no outro RH. E aí eu, nesse momento, eu já estava na faculdade, já estava praticamente quase no terceiro ano de faculdade, falei, não, eu quero entrar na minha área, eu estou estudando e eu não estou estudando para ser vacinador de animais, então eu estou saindo fora. E aí na época eu acabei saindo fora, mas exatamente por conta do corte que estava acontecendo. Então, o que a empresa estava fazendo naquele momento? Eliminando as despesas, porque senão ela ia quebrar. Então, ela tinha que eliminar as despesas, ela tinha que gastar menos, ela tinha que cortar em algum lugar. Então, a despesa, a empresa, ela vai cortar. Por isso que a gente fala, não tem como. Se eu quero ter, né, uma vida financeira melhor em muitos aspectos da minha vida, eu vou ter que cortar alguma coisa. Não dá para ter tudo que eu quero. Né? Nós somos seres humanos dotados de interesse em muitas coisas. Nós queremos muitas coisas. Né? A gente fica louco, a gente já começa a programar um monte de coisa que a gente quer comprar. Mas aí a gente olha para o salário e fala, puxa vida, não dá para comprar tudo. Então eu vou ter que cortar aqui muitas coisas, né, e comprar o básico, o essencial para que eu possa sobreviver. E aí você vai escolher, né, o que você quer, aonde você quer chegar. O que é mais importante para você? Né? Talvez sair todo final de semana, sair para tomar um chopp, comer um sorvete, todo final de semana no cinema, ou você prefere ali ficar em casa, né, juntar um dinheiro para poder dar entrada na casa própria, comprar um carro, fazer uma faculdade. São escolhas. O tempo todo as pessoas estão fazendo escolhas. Né? Uns escolhem, né, ir para o cinema todo final de semana e outros estudar todo final de semana. Né? O fim é igual? Não, o fim é totalmente diferente também. Às vezes hoje a pessoa abre mão de ir para o cinema para estudar e no dia de amanhã, né, ele vai ter condição de ir no cinema todos os dias se ele quiser, porque ele vai ter um bom emprego, vai ganhar um bom salário. Então a gente vai fazendo escolhas na vida da gente. E a gente tem que aprender a fazer essas escolhas, mas, né, aprender a fazer escolhas bem feitas, porque toda escolha que você faz hoje, ela reflete no seu futuro. Então eu não posso pensar na minha escolha no presente momento da escolha. Eu tenho que pensar na minha escolha com visão futura. A minha escolha de hoje vai me trazer um benefício futuro? Né? A minha escolha de hoje vai fazer com que a minha empresa no futuro seja uma empresa melhor? A minha decisão hoje vai fazer com que minha empresa cresça? Vai fazer com que eu cresça profissionalmente?
Então as nossas escolhas refletem muito no que nós queremos para o nosso futuro. Muito, muito, muito mesmo. E assim, cada um tem um ponto de vista diferente, certo? Eu não estou aqui para apontar e nem questionar ninguém. Eu estou apenas trazendo para vocês uma visão. Eu estou mostrando para vocês talvez um pensamento, uma linha de raciocínio que talvez você não tinha tido antes. É como se fosse uma semente. Você planta uma semente hoje para talvez você colher os frutos daqui 20 anos. Eu assisti isso de perto. Eu vi o meu pai plantar vários pés de manga. Vários. E eu olhava e falava, pai, quando é que isso vai dar manga? Eu era novo ainda. Ah, meu filho, daqui uns 10, 15 anos. Eu falava, pai, mas vai demorar demais. Não, meu filho, tem que ter paciência. A gente planta hoje talvez para colher daqui 30 anos, mas a gente vai colher. Oh, meu pai tá plantando. Eu comecei a pensar, falei, pois é, na vida também é assim. Meu pai é uma pessoa bem simples, mas ele dava umas. Tá vendo, meu filho? Na vida também é assim. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então, se você plantou dedicação, compromisso, trabalho, separou as coisas boas e tal, e sempre vai colher essas coisas que você planta. Ah, mas eu gosto da zoada, eu gosto de ir pro bar, tomar uma, e eu gosto da zoeira e tal, e daqui 30 anos você vai estar na zoeira, 40 anos você vai estar na zoeira, né? E às vezes aquele seu amigo lá que não gosta tanto da zoeira, que foi estudar, às vezes daqui 30 anos vai estar lá, né, num patamar de vida, talvez muito bom, fazendo uma turnê aí na Europa, enquanto você vai estar lá no mesmo barzinho da esquina bebendo uma. Então, são só comparações, tá, gente? Eu não tô falando que ninguém aqui bebe, não. O pessoal aqui é tudo gente boa, gente fina. O povo aqui é um povo esforçado. Não tô falando. Eu nem conheço vocês assim, assim, mas, né, nós temos um relacionamento assim muito, muito distante. Mas é o que eu estou falando para vocês aqui, é o que eu venho assistindo ao longo da minha vida, certo? Eu conheço pessoas e pessoas e pessoas. Eu conheço um cara bancário, o cara trabalhava no banco, ganhava muito dinheiro, e todo final de semana ele estava no barzinho. Ele passou a vida toda no barzinho. E aí o filho dele foi pro barzinho do mesmo jeito, e os dois estavam lá no barzinho do mesmo jeito, e passou 20, 30, 40 anos. Talvez era uma forma de divertir que ele gostava, né? Não sei. Mas acabou que no final ele perdeu a esposa e virou uma bagunça danada, porque a esposa não gostava que ele ia pro bar e ele acabava indo. Enfim, não aconteceu muitas coisas boas, né, com essa pessoa. E isso acontece o tempo todo, né? Então a gente tem escolhas na vida. E quando a gente fala de parte orçamentária, a gente vai falar exatamente disso. Por quê? A minha escolha hoje vai fazer com que eu seja alguém melhor no futuro ou que eu seja alguém pior no futuro. Que eu tenha uma condição financeira melhor no futuro ou que eu tenha uma condição financeira pior no futuro. Então a minha escolha hoje vai refletir no que eu vou ser amanhã, certo? Então por isso que a gente sempre fala, pessoal, vamos, né, entrar para o caminho, né, do investimento. Por isso que a gente falando aqui de investimento, de investir dinheiro. O professor fala de investir. Sim, investir é plantio. Você investe hoje para você colher amanhã. É investimento, é plantio. E aí, quando a gente fala, né, da parte orçamentária, eu vou planejar o que eu quero para a minha vida ou para a minha empresa no futuro. Então eu vou começar a fazer um planejamento. Olha, eu vou gastar tantos reais com comida, tantos reais com bebida, tantos reais com energia. Mais ou menos eu vou programar ali um valor X para energia, para água, para aluguel. Então eu vou anotar isso tudo no caderno, ou então numa planilha lá no Excel. Vou fazer uma planilha. Quem fez fluxo de caixa comigo aí, eu até mandei a planilha lá no grupo, né? Para vocês fazerem aí o planejamento financeiro de vocês. E é interessante a gente fazer anotações, né? Porque quando você faz a anotação, você sabe para onde foi seu dinheiro. Ah, tem gente que fala assim, cara, eu ganhei tanto dinheiro e não sei para onde foi. Eu conheço muita gente que fala isso.
Muita gente. Amigos meus. Às vezes a gente senta para conversar e eles falam, cara, eu ganhei tanto dinheiro, mas eu não sei para onde foi meu dinheiro. Acabou tudo, eu não sei para onde foi. Não sabe. Então, para a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro, a gente precisa anotar. Aí quando você, né, sentar e naquele dia que você estiver trabalhando muito, que a vida estiver muito difícil, aquele dia que você está exausto, cansado, aí você vai pegar aquele caderno com todas as suas despesas e vai começar a analisar se realmente vale a pena você trabalhar tanto para investir nas coisas que você está investindo. É nessas horas que a gente aprende a valorizar mais o nosso suor. Porque aí a gente está exausto, cansado, aí a gente fala assim, cara, eu trabalho tanto para gastar meu dinheiro à toa com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, então eu não quero mais isso na minha vida. Entenderam? A Liliane diz que não anota não, porque senão ela desanima. Mas tem que anotar, porque aí a gente, né, cria uma motivação. Vai lá, Pri. Ô, professor, Sim. esse fim de semana eu tava das mais empolgadas, né? Que eu deixo de sair, eu faço caramba. Igual você falou que eu fui no show, eu tô igual aquela história. Eu nunca vou, mas quando eu vou, eu não quero sair de lá. No ano todinho, agora que deu certo, deu ir num show no ano. Porque, tipo assim, foi troca de serviço de cidade, foi um rolo, são prioridades. Aí, meu namorado empolgado também. A gente acabou chegando tarde. Eu tinha aula de manhã no sábado, deu tudo certo. Aí meu namorado olhou assim, minha cara, vamos no Pesque Pague? Eu assim na cara dele, falei, nós já não é de sair. Saí 2 dias seguidos, aí assim. Aí de primeiro já coloquei bora, né? Nós foi. Chegou no Pesque Pague e tal. Aí eu queria ir no Pesque Solta. Michel, Exatamente para meu não chefe, levar tá o na minha peixe, né? cabeça. Porque se levar tem que pagar aí vira Sim, falei, não, é soldado, né? fria, é muito caro. Aí eu falei assim, não, vamos pela pesca esportiva. Davi, R$ 40 foi só a miséria da traia de pescar. R$ 50 era só para mim entrar no local para me pescar. E eu descobri que eu paguei R$ 7 num copinho, aqueles copinhos de 200 ml, de salsicha, cara, de salsicha para pescar. Aí, fazendo as contas, eu e meu namorado, só nessa brincadeirinha de vara, tinha dado 180 ou R$ 190. Fui na cara dele, eu na minha cara, falei assim, agora nós vai ficar aqui no Pesque Paga até fechar, porque tem que compensar o dinheiro que eu gastei aqui. Aí tá. A gente vai naquele rolo e nós não conseguia pescar e o meu namorado já tava pelado. Eu falei assim, não, nem que nós entre dentro desse poço, nós tem que pegar pelo menos um peixe. Aí foi da tarde de ano, né? Deu certo já de começar a pegar os peixes, aí o Pesque Pague fechava 6h30. Aí nós barulhou o tiozinho lá que pega os peixes para ele deixar mais meia hora, né? Tinha que aproveitar lá o máximo possível. Aí, no final, deu tudo certo. E o melhor de tudo, no meio da minha pesca das mais animada, eu descubro que se eu perdesse a bendita da vara, eu ia pagar R$ 150. Eu já tinha pagado um absurdo. Se eu perdesse a miséria da vara, era mais 150. Falei, não, eu não vou sair aqui do Pespark. O pessoal, tipo assim, chegou uma turma depois de nós, o pessoal já tinha ido embora, sobrou eu, meu namorado, meu irmão e minha cunhada, que nós falou assim, não, nós gastou nisso, nós vai aproveitar ao máximo disso. Aí, a hora que nós voltou da pesca, né, todo mundo falou assim, agora em outubro a gente vai de novo. Eu falei, não, agora só em novembro, vamos equilibrar o negócio aí. Eu fiquei indignada, falei assim, agora nós economizamos o dinheiro e já compra as varas, que da próxima vez né, você vai pagar para entrar no lugar para pescar. É verdade. Tinha que ter comido essa salsicha, porque salsicha cara dessa pra dar pra peixe Ou não eu fiquei num compensa, ódio. não. Não, melhor foi meu namorado. Ele pediu, tipo assim, aí o cara falou assim: traz a isca. Aí ele falou assim: você quer de qual? Ele falou assim: traz das duas. Tipo, foi R$ 14. Um potinho era umas bolotinhas lá, que eu não sei nem do que caramba que era aquilo. E o outro da salsicha. Eu falei, gente, onde que nós tava com a cabeça? Isso é passeio de rico, só pode. Mas depois a gente fica pensativo, né? Fala, puxa vida, podia ter. Talvez Ou eu economizar esse fiquei, mas tipo trem, assim, né? ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu nunca tinha ido pra uma pesca esportiva. Tipo assim, compensou, não vou chorar leite derramado, eu consegui pegar peixe, se eu não tivesse pegado eu tava chorando, né? Que aí tinha sido um dinheiro jogadíssimo fora, mas não, deu tudo certo.
No final, deu tudo certo, Que bom, né? Se divertiu bastante, então tá bom. O importante é né? isso. Mas da próxima vez se programa melhor, que aí vocês vão se divertir muito mais, né? E não vai voltar assim meio pesaroso com o tanto que gastou. Leva a salsicha, leva a vara, compra as coisas Não mais. pode, o pior disso é que não Não, pode. Não, você tem que não. comprar no Leva no Bendito. Mas, tipo assim, bolso. a vara você pode levar, sabe? Aí a gente agora, tipo assim, 180, eu acho que vai sair uns R$ 200 cada vara boa, porque elas é mais resistente, né? Falei pra minha namorada, a gente compra uma, aí no próximo mês que a gente for, eu pago a vara, né? Tipo assim, eu alugo outra vara. Aí na próxima vez a gente já compra duas, tá pronto, tudo sucesso, vai dar certo. Tá certo. Liliane levantou a mão. Professor, ela falando aí da pescaria, e aqui tá tendo agronegócio, né? Aí eu fui, levei as meninas, né? Sabe como é menino, né? Quando vê brinquedo. Aí você acredita quando tava o ingresso do brinquedo? R$ 10. R$ 10 um ingresso de um brinquedo. E a Moça, criança. não fala um trem desse pra mim, não. Eu tava igual menino nessa festa. Meu namorado me tapiou também, porque nós chegou e nós foi comer. E todos os brinquedos, era aquela muvuca de girar pra lá e pra cá, nós largou de mão por causa disso. 10 conto, cara. Depois, no domingo, eu ainda dei a cria, que eu queria maçã do amor. Ele foi lá na festa comprar a bendita da maçã do amor, que eu falei, eu não quero ir naquela festa lá mais, não. Mas deu duas, eu acho que era 3 maçãs do amor por R$ 10. Ainda bem que eu não fui nos brinquedos. Ainda bem, nem comeu pastel, porque tinha 15, 20, o trem tava feio. Aí eu comi o pastel e arrependi. Não tava bom e foi 15 conto ainda. Misericórdia. Eu não sei, podem até falar, mas sabe qual é o único pastel que eu gosto? Que eu como pra caramba? O pastel do japonês. Aí em Rio Verde. Conhece Ah, lá? eu sei onde que é. Em Santa Helena também tem um. Olha, eu não vou desdenhar da minha cidade de Santa Helena, não, mas lá o japonês de lá tem um bom e no Senadinho. O Senadinho é o melhor lanche de Santa Helena. Não tem comparação. Mas é caro também. Não é barato, não, mas é bom. Pastel do japonês é muito bom, é gostoso. Eu gosto. Toda vez que eu vou em Rio Verde, cliente fidedigno. Há Hum, uns, há uns 18 anos, mais ou menos. não, o próximo dia que o senhor for no Coteca de Santa Helena, você passa lá no Senadinho e come o pastel de lá pra você ver o tanto que é bom. Eu vou dar uma passada lá então. Eu vou dia 25. Dia 25 eu vou estar em Santa Helena. Não, então, Aí eu vou dar um pulo lá então. muito bom. Depois você dá o feedback. Tá, beleza, eu falo sim. E eu vou te perguntar, porque o endereço lá certinho. Tá bom, então. Depois eu te mando no privado. Pessoal, eu vou compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Quer falar? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui. Achei muito interessante. Vai falar um pouquinho mais, né, sobre a introdução do orçamento empresarial. Para complementar um pouco da introdução que a gente fez aqui. Você já deve saber que o planejamento de um orçamento pessoal e familiar é de suma importância para o equilíbrio financeiro, para o consumo consciente, para assegurar um futuro próspero e para enfrentar com mais tranquilidade os imprevistos da vida. Mas você sabe como funciona esta questão no âmbito empresarial? Nesta aula, vamos tratar de orçamento empresarial. Então, se você não sabe, ficará sabendo. Iremos analisar um planejamento do orçamento de uma pequena empresa, listando possíveis despesas e receitas a fim de identificar o saldo de um mês. Para isso, é preciso relembrar a importância do planejamento do orçamento, que não serve apenas para o âmbito individual e familiar, mas também para as empresas, pois irá contribuir para seu sucesso ou fracasso. Acompanhe agora o planejamento do orçamento de uma loja de roupas. As vendas durante o mês se constituem como a receita mensal, que foi de R$ 30.155,27. Já as despesas mensais foram várias. Aluguel, R$ 1.000. Internet, R$ 120. Telefone, R$ 150. Salários, R$ 3.500. Impostos, R$ 1.500. Contabilidade, R$ 300. Seguro da loja, R$ 1.500. Mercadorias,
R$ 10.000. Viagens para buscar mercadorias, R$ 2.000. Embalagens, R$ 500. Manutenção, R$ 200, tendo na soma um total de despesas de R$ 20.770. Se houve uma receita de R$ 30.155,27 e uma despesa de R$ 20.770, esta empresa teve por saldo ou lucro o valor de R$ 9.385,27. Este é um dinheiro disponível para ser investido em mais mercadoria para venda e em fundos de investimentos financeiros. É importante lembrar que esses custos são de ordens diferentes, já que existem as despesas fixas e as variáveis no mês, sendo interessante classificá-las ao realizar as anotações. Por exemplo, o aluguel, salário de funcionários e seguro da loja são gastos mensais fixos, pois a mesma quantia é paga todo mês. Já a compra de mercadorias, gastos com embalagens e manutenção, por exemplo, são despesas mensais variáveis, podendo variar de um mês para o outro. De modo geral, você pode ver as várias despesas que uma pequena empresa tem. Apesar de ter vendido R$ 30.000 no mês, isso não significa que o proprietário teve esse valor de lucro. Por isso, é necessário descontar da receita todas as despesas para saber se uma empresa teve lucro, que chamamos de orçamento superavitário, ou prejuízo, que chamamos de orçamento deficitário, naquele mês. No planejamento do orçamento empresarial, Aqui, pessoal, aqui pega muita gente. Essa parte. Vou voltar aqui um pouquinho para ver se eu consigo travar ele aqui no local No certo. planejamento do orçamento empresarial, é necessário analisar o caixa da empresa, estabelecer Aqui um pouquinho. a empresa teve lucro, que chamamos de orçamento superavitário, ou prejuízo, que chamamos de orçamento deficitário, naquele mês. Isso aqui é que pega muita gente. Por quê? Olha, ele teve vendas, né, de R$ 30.000. Foram as vendas. Só que aí a pessoa esquece que ele tem as despesas. Então ele vai descontar todas as despesas para depois ele saber quanto é que sobrou no caixa da empresa. Né? A pessoa, vendi 30 mil. Cara, tô rico, eu vendi 30 mil. Mas aí ele esquece das despesas. Eu já vi muita empresa ir à falência por causa disso. Já vi muitas pessoas muito próximas a mim quebrarem por conta disso. Entrava no comércio da pessoa ali 10 mil no dia, ele falava, cara, hoje eu ganhei 10 mil. Mas ele esquecia que ele tinha que calcular as despesas que ele teve. E às vezes as despesas não estavam só ligadas naquele dia em que ele vendeu os 10 mil. Às vezes ele tinha que lembrar o quê? Que as despesas que era acumulativa, as despesas são acumulativas. Então as despesas vão sendo acumuladas ali ao longo do mês. E no final do mês você faz o fechamento. Então nós vendemos os 30 mil menos as despesas, todas as despesas. No final lá sobrou 9 mil quebradinho, certo? Então isso aqui é que pega, né? A gente tem que fazer essa análise para não, para a empresa não ficar no prejuízo. Orçamento deficitário naquele mês. No planejamento do orçamento empresarial, é necessário analisar o caixa da empresa, estabelecer objetivos e ações, o que fazer com o lucro ou que ações tomar depois de constatar prejuízo, listar as despesas, colocar as estratégias em prática, analisar os resultados de cada mês, separar uma parte para investimentos. Assim, Aqui tem outra parte bem importante. Exatamente, né? Analisar o caixa da empresa. Isso aqui tem que ser feito todos os dias. Estabelecer objetivos e ações. Todos os dias também. Listar as despesas. Todos os dias. Isso aqui é um serviço que tem que ser feito todo dia. Colocar estratégias em prática. Todos os dias. Analisar os resultados. Todos os dias. Investimento. Todos os dias. Então, observe que uma empresa, ela trabalha ao redor disso daqui, né? Se não existe essa análise diária, esse investimento diário, essa listagem de despesa diária, a pessoa fica perdida. Por isso que também na nossa vida financeira, familiar,
A gente precisa também fazer isso aqui todos os dias. Analisar todos os dias nossas despesas, nossa despensa, o quanto que nós já gastamos durante aquele mês, quanto ainda a gente pode gastar, podemos gastar, né? Com que nós podemos gastar, o que é prioridade. Tem que ser feita essa análise todos os dias. Às vezes você fala assim, eu gosto tanto de chocolate que eu compro todos os meses 2, 3 caixas de chocolate. Aí você vai ter que fazer uma análise. Talvez naquele mês não vai dar para você comprar chocolate, mas você não vai morrer porque você não vai comer chocolate. Agora, se você ficar sem comer o arroz, o feijão e a carne, a verdura, fruta, você pode até não morrer, mas você vai ficando desnutrido. Então isso não pode faltar. O que é prioridade? O arroz, o feijão, a carne, frutas e verduras. Então isso é prioridade. O restante é supérfluo, que pode ser substituído. Pode ser tirado do cardápio um mês, pode ser colocado no outro. Entenderam? Então aí a gente tem que analisar essas coisas. Tem que aprender a fazer essa análise para a gente não sofrer, né, com o orçamento. Para chegar no final do mês e dizer não tem como. Assim, podemos concluir que o planejamento do orçamento empresarial é uma maneira de fazer um diagnóstico geral da empresa, conhecendo as limitações, problemas, possibilidades e toda a sua realidade financeira. Ao fazer o planejamento do orçamento, você também pode se aprofundar nas informações levantadas, identificando dados como a média de vendas dos anos anteriores, o lucro médio, os gastos com impostos e os gastos sazonais das vendas. Olha só que importante isso aqui. Limitações, problemas, possibilidades, realidade financeira. Você tem noção de como está a sua realidade financeira? Você sabe como está a sua realidade financeira? Né? Se eu falasse para você assim hoje, você tem quanto hoje, você sabe? Quanto você deve hoje, você sabe? Quanto você pode gastar amanhã e com que você pode gastar, você sabe? Quais são as suas prioridades? Pode falar, Liliane. Eu não sei não, professor. Eu não sei, eu não somo. E assim, as pessoas me perguntam muito, quanto você tira aí no seu salário? Aí eu nem somo para não ter que responder essas perguntas. Liliane, vamos fazer uma tabela lá no Excel. Vamos fazer uma tabela, vamos organizar a vida financeira. Você ganha muito bem, você precisa organizar para no final do mês sobrar dinheiro e você falar assim, não, eu sei quanto eu estou ganhando agora. Agora eu sei quanto eu ganhei esse mês. Eu ganhei X valor esse mês. Né? Eu estou comprando como? Como que eu estou comprando os meus insumos? Eu estou gastando de que jeito? Eu estou pegando um fornecedor, eu estou comprando ali na farmácia, eu estou comprando na Shopee. Pri. Uai, eu compro na Shopee, compro no AliExpress, compro do fornecedor, onde tiver mais barato eu vou comprando. Controle de estoque. Para não faltar, para não perder, para não vencer. Eu não deixo faltar e vencer não dá tempo, mas o problema é que eu gasto muito. Toda pessoa que tem salão gasta muito. Eu conheço um pessoal aí, nossa, e são pessoas fantásticas, né? Trabalha doidado, mas também gasta, que é uma beleza, né, Lili? Mas vamos controlar essas contas aí. Porque você precisa controlar para você saber quanto você está ganhando. É importante isso para você crescer o seu negócio. De repente você ter 2, 3 pessoas trabalhando com você no futuro. E você só administrando o negócio. Pri? Davi, Sim. Esse negócio aí de anotar tá me deixando triste, não é feliz mais. Tipo assim, eu já calculo, né? O salário cai dia 5. Eu já sei tudo que eu gastei, eu nem fico mais empolgada, porque eu sei que eu vou pagar as contas. Se sobrar, ainda tá sobrando, como diz o meu namorado, ele fala assim, você tem que agradecer que ainda tá sobrando. Mas eu já fico desnorteada. Hoje mesmo eu pego o papelzinho que eu lembro de anotar, né? Aí tem um dinheiro guardado. Eu sou bem controladora nisso. Tipo assim, se eu precisar, eu vou lá e pego dele. Mas no próximo mês eu reponho ele.
Aí eu fico naquele negócio, eu gasto, mas eu reponho, eu gasto, eu reponho. Ele tá ioiô, mas ainda tá dando certo. Mas, nossa, bate uma tristezinha. Queria fazer igual a Liliane, não sei o que eu ganhei, nem nem o que eu gastei. Eu era mais feliz. Não pode ser assim. Não, Professor, eu vou falar uma coisa. Sem você saber quanto você ganha, parece que o dinheiro rende mais. também acho. A matemática fecha. Não funciona assim. Só funciona assim na cabeça de vocês, mas na prática não funciona. Quais são os objetivos que vocês têm para o futuro? Como vocês Eu, esperam alcançar esses objetivos? economizando, sabendo que eu tô ganhando, guardar mais. Eu vi uma postagem do almoço que é a coisa mais verdadeira. A gente tem um negócio de pegar o salário. Ah, eu vou pagar água, energia, internet, tá, 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 tá. Ela falou assim: não, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe o salário é tirar uma parte dele pra gente. A gente se paga, porque é a gente que trabalhou pra ganhar aquele dinheiro. A gente paga as contas. Tipo assim, nem que seja 100, 200, R$ 300. Esse é o primeiro dinheiro que você tira pra você. Mas esse você vai investir, você não vai tirar para você em aspas. Ele vai ser um dinheiro que você vai investir para ele retornar para você, mesmo que você esteja gastando, trabalhando e tal. Mas o que eu falo assim que não bate é igual na época da faculdade, meus pais me manteram em tudo mesmo quando eu saí de casa. Eu tinha R$ 200 para mim gastar. Tipo, com alguma coisa que eu quisesse, mas, tipo assim, eles me davam tudo, tudo, não faltava nada. Era, tipo, com algum lanche, alguma coisa de faculdade, eram os R$ 200 que eu tinha. Eu sobrevivia lindamente. Eu comprava, tipo assim, um perfume, alguma coisa assim, fútil pro meu uso pessoal. Hoje em dia eu ganho bem. Aí eu falei assim, minha mãe, como que eu movimentava com R$ 200, vivia feliz, ainda sobrava dinheiro, sobrava aqueles R$ 20, sabe, no fim do mês, dava tudo certo. Aí agora eu tô organizando, porque ano que vem eu começo outra faculdade. Agora é trabalho, agora é minha casa, eu que vou bancar. Então, tipo assim, eu tô pelejando pra sobrar os R$ 200, pra mim gastar esses R$ 200, que é o que eu vou sobreviver com ele, porque aí vem faculdade, vem transporte, vem tudo de novo, eu vou sobreviver novamente com R$ 200. Não sei se a conta vai bater, mas a ideia é essa. Tem que organizar e abrir mão, viu, gente? Não adianta. Vai ter que cortar. Cortar tudo que não é Cortar necessário. dói. Cortar dói. Mas tem que cortar, não tem como. Mas pelo menos Infelizmente. sabendo que a gente tem para cortar é bom, né? Difícil é É, se não tivesse. exatamente. Essa é a ideia. Porque você corta hoje para você ter amanhã. Se você não corta hoje, amanhã você também não tem. Então Verdade. é a dinâmica da vida. Às vezes a gente paga um preço, né, por um tempo, mas outro tempo você já vai ter com bonança também. Certo? Liliane, você precisa organizar esse negócio. Vamos fazer um trato? Começa a anotar tudinho que você compra, que você gasta, tudo, 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 tudo. E no final do mês, você chora em cima desse caderno. Professor, de falar que quando eu anotava, parecia que eu não evoluía. Depois que eu parei de anotar, olha, eu construí, né? E eu passei um bom tempo atendendo só no piso grosso, sem forro, entendeu? Só no básico mesmo. Depois que eu parei de anotar, eu já coloquei cerâmica, já coloquei forro, já comprei até aquelas poltronas que tem no salão de rico, troquei prancha, secador. Parece que a minha vida evoluiu. Quando passa, mas não bate. Adorei a matemática dela, perfeita. Desculpa, Davi, mas ela é o bicho, ela tá evoluindo. Mas é porque ela tá fazendo a coisa certa. Ela só não tá anotando, mas ela tá fazendo a Então, coisa certa. Se tá dando certo é porque tá viu? Tá fazendo dando certo. certo, ela tá conseguindo. Tá conseguindo, mas você só não tem noção do que você ganha e do que você gasta. Mas a gente percebe o quê? Que você tá trabalhando muito, que você tá conseguindo ganhar muito dinheiro e você tá conseguindo fazer os investimentos necessários. Agora, imagine você conseguindo fazer tudo isso sem anotar nada. Imagina se você começasse a anotar e começasse a verificar que pode ser que tenha alguma coisa que você pode, por exemplo, economizar, né? Às vezes tem algum produto que você pode fazer um planejamento com esse produto para usar mais de uma vez, né? Às vezes você anotando, você consegue fazer um estoque,
né? Você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Eu tenho certeza para você. Porque não tem como você fazer uma projeção futura. Você fica muito, tipo, fica muito comprando assim, meio a esmo, contando com a sorte. Você tá contando com a sorte. E tá dando certo. Mas até quando isso vai dar certo? Né? Aí é que tá. Até quando isso vai dar certo? Contar com a sorte assim. Porque tá dando certo. Ótimo, parabéns. Mas pode ser que em algum momento isso também não vai funcionar. Porque você tem que programar o seu negócio. Capital de giro, estoque. Tem que começar a fazer uma programação legal para você levar uma vida mais tranquila. Eu creio que você deve levar uma vida bem doida, assim, né? Tipo assim, nossa, eu tenho que comprar isso! Nossa, tá acabando isso! Ou não, é tudo assim, muito calmo, muito Ah, tranquilo. não, eu não espero acabar, não. Tipo assim, quando eu vejo que tá menos da metade ou mais da metade, eu já encomendo logo. Não, tipo assim, quando eu fiz o curso de empreendedorismo, aí a professora aula me ensinou isso, né? Fazer a planilha, anotar, fazer capital de giro, essas coisas, né? E aí eu fui e comecei. Não me dei bem com isso. Parecia que aí a minha cabeça ficava assim, eu tenho que pagar isso. Aí eu tenho que comprar isso. Porque eu anotava, então eu sabia que eu tinha que pagar. Então, aí ficava na minha cabeça, eu não conseguia evoluir. Aí, sem anotar, eu evoluo. Ai, meu Deus. O negócio é que te causa ansiedade, né? Quando você anota, te causa ansiedade, que ele te causa aquela preocupação que você tem que pagar aquilo. E o pior de tudo, que a minha ansiedade é de comer. Esse dia eu engordei 5 quilos num domingo. Meu Deus do céu, misericórdia. Essa receita eu quero, passa pra mim. Engordar 1 quilo em 2 meses é difícil. Você é o Mulher é meio contrário, né? difícil. Aqui a gente vai para um negócio ali, né? Que é o patrão. Que é para perda de peso. Todo mundo tá pensando como que eu ganhei 5 quilos num domingo. A minha ansiedade, ela já tá ao contrário, mas agora eu já tô entrando nessa fase de comer bastante. Antigamente não descia, tipo, uma gota d'água na minha garganta se eu estivesse ansiosa. Não comia, tal, tal, passava muito mal. Hoje em dia, semana passada, retrasada, um cliente me passou raiva, que ele fez eu fazer uns 3 pedidos e rasgar e não batia. Eu sei que a hora que ele saiu, eu tava com dor de cabeça, eu fui na cozinha, eu comi pão, comi rosca, eu tomei leite, nem leite no serviço eu bebo. Todo mundo no serviço parou, olhou assim, eu falei assim, ele me deixou ansiosa e eu fui descontar na comida. Deu certo. Tá certo. Vamos terminar o nosso vídeo aqui, pessoal, pra gente poder e dos produtos. Nesta aula, você teve uma aproximação com o planejamento do orçamento empresarial. Percebeu que, assim como o pessoal e familiar, traz muitos benefícios. Esperamos que, além de reforçar esta ideia, você também tenha ampliado seus conhecimentos sobre a organização do orçamento de uma empresa. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Hoje nós fizemos aqui praticamente uma introdução do orçamento empresarial, do que a gente vai estar passando para vocês aí mais à frente, né, ao longo das nossas aulas. A gente vai estar falando um pouco mais sobre esses orçamentos, né? Eu vou trazer outros vídeos, vou trazer um conteúdo para vocês e a gente vai estar discutindo esse tema aí nas próximas aulas, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, mais alguém que deseja falar? Contribuir aí com a nossa aula para ela ficar alegre e recheada, né, de qualidade através do conhecimento de vocês. Não? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês pela participação na nossa aula de hoje. Obrigado aí por vocês participarem, né, por vocês trazerem conhecimentos, por vocês falarem. Isso é muito bom, é muito importante. Muito obrigado pela participação de vocês. Pode falar, Liliane. A minha vizinha tá gostando da aula. Ela falou que o próximo curso ela quer entrar. Nossa, que bom. Qual que é o nome da sua vizinha? Renata. Manda um abraço aí para Renata. Fala que eu vou aguardar ela aí no próximo curso.
Oi. Vou entrar no próximo, hein? Então tá bom, seja bem-vinda. Tem que aprender a economizar. Isso aí, isso é muito bom. Planta hoje para colher amanhã. É um plantio. Mas foi um prazer, viu? Seja bem-vinda. Sempre que quiser participar da nossa aula aí, pode ir para casa da Liliane aí e participar com a gente. Ela fica aqui no salão comigo. Que bom. Quando quiser dar opinião também, pode falar, viu? Aqui a gente escuta todo mundo. Isso é muito bom, essa participação de vocês. Professor, Sim? tá todo mundo me cobrando hoje. Todo mundo te cobrando hoje? Essa aqui, ela recebe um salário e gasta 3. Oh, meu Deus. Aí a conta não fecha, tá parecendo a Prisciane com a conta dela. Eita. Respeita a minha matemática de. Isso foi uma divisão, uma multiplicação. Foi Bhaskara, eu acho que foi. Porque o negócio foi. Deu certo. Capaz que algum cliente ficou no prejuízo. Será que não ficou, não? Ficou não. Lá na empresa o negócio é bem acerrado. Paguei todo mundo, não saí devendo, mas deu certo. Foca Bom. que deu certo. Só não pode fazer isso de novo. É, senão, né, vai só... Não, acho que, como diz meu pai, cavalo arriado só passa uma vez na porta. Mais de uma não vai, não. É verdade, eu já ouvi esse ditado aí muitas vezes. Pessoal, aproveita a oportunidade, porque o cavalo só passa arriado uma vez. Eu Então ouvi não vamos isso dar azar à demais. sorte. Não vamos dar sorte ao azar, né? É verdade. Pessoal, muito obrigado então pela participação de vocês. Tenham um excelente final de noite, um forte abraço. A gente se encontra aqui amanhã novamente. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Agora Boa eu tô me noite. arrumando aqui para gastar o dinheiro lá na água. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite.